Olá, alunos, sejam bem-vindos novamente. Nós vamos dar continuidade às nossas aulas aqui. Vamos para o terceiro módulo, né, a terceira aula, que é um assunto muito polêmico que deve ser tratado também quando nós conversamos a respeito de ética e bioética. E esse tema é assédio moral. Eu sou Tarciane Marinho Albuquerque, de Vasconcelos Cruz. Já venho me apresentando a vocês ao longo desse curso. Temos como objetivo dessa aula definir o que é assédio e compreender quais são os tipos de assédio que existem na nossa comunidade. Assédio moral nada mais é do que a exposição do trabalhador durante o exercício de suas atividades profissionais a situações que envolvam humilhação, constrangimento, discriminação de forma repetitiva por períodos prolongados. Então, vamos entender direitinho essa sentença aqui. Então, qualquer pessoa que esteja diante das suas funções laborais, né, exercendo ali suas funções laborais e passe por situações que envolvam humilhação psicológica, seja verbal, seja qualquer tipo de constrangimento ou humilhação, por parte de outra pessoa dentro do seu trabalho, né, configurando ali uma relação de trabalho, seja ela na mesma hierarquia ou superior ou inferior, não importa, qualquer outro funcionário que esteja de forma repetitiva, isso é muito importante de enfatizar, que só se configura assédio moral quando uma pessoa de forma repetitiva persegue outro indivíduo naquele ambiente de trabalho. Então, vamos lá. Para acontecer o assédio moral, é necessário que exista uma perseguição, seja ela psicológica, uma humilhação, um constrangimento, qualquer situação que cause desconforto à vítima, numa relação que exista trabalho, que esteja no âmbito de trabalho, seja ela de uma pessoa que seja hierarquicamente superior ou inferior, esteja na mesma posição, não importa. Então, se houve qualquer tipo de humilhação num ambiente de trabalho e de forma repetitiva, isso aí vai configurar então a denominação de assédio moral, ok? É importante que se saiba isso bem direitinho. E a referência, né, a pessoa que é tida como referência, né, um dos autores é Irigoyen. Ela estuda bastante essa parte de assédio moral. E aí, como é que a gente pode identificar, né, o padrão que ocorre esse tipo de humilhação? Então, aqui nós temos a definição dizendo que é identificado como comportamento abusivo de natureza psicológica e que reflete contra a dignidade psíquica de modo repetitivo e prolongado, expondo o assediado a humilhações e constrangimentos capazes de provocar ofensa à personalidade, à dignidade, à integridade psíquica, com o objetivo de excluir o assediado do ambiente de trabalho, bem como prejudicar o exercício de suas funções. Então, muitas vezes, aqui, nós podemos observar que para se configurar assédio, ele tem que ser uma humilhação no ambiente de trabalho de forma repetitiva e prolongada. Todavia, as pessoas que vêm estudando acerca do assédio moral no trabalho, elas tendem a acreditar que não precisa haver tanto assim um abuso repetitivo prolongado. Uma vez que, uma única vez, quando você vai a um estabelecimento ser atendido, por exemplo, uma pessoa lhe tratando mal, lhe humilhando naquele ambiente, naquela situação, você vai evitar de ir de novo naquela situação para não se constranger novamente. Todavia, ali não chega a ser uma agressão psicológica tão agressiva, tão grave, ao ponto de ocasionar futuramente um suicídio. Isso não vai acontecer nesse caso pontual, mas no caso do assédio moral de forma repetitiva, prolongada, sim. Existe o desfecho indesejável que muitas vezes pode levar
o indivíduo a perder a sua própria vida por conta disso. Então, é importante saber diferenciar essas determinantes no assédio moral, certo? Em sequência, ainda, em todo assédio há um problema com relação a alguma diferença. Pode ser de gênero, idade, raça, religião, competência, estética. Às vezes ele é muito relacionado à inveja, né? Ao sentimento de inveja numa pessoa que se destaca, ou muitas vezes o próprio opressor, ele sente a necessidade de humilhar outrem para se sentir melhor, para pensar, para se sentir alguém útil, para se sentir alguém importante. Ele precisa estar violando, né, violentando algum colega para que ele consiga se sentir dessa maneira, né? E às vezes não tem tanto uma razão para que isso ocorra, mas normalmente ocorre quando há divergências, seja culturais, seja étnicas, né? Seja muitas vezes até de hierarquia. Normalmente uma pessoa que sente que tem mais poder sobre a outra e quer exercer esse poder sobre a outra, ela tende a ser o assediador, né? No momento a gente vai adentrar isso pormenorizado mais adiante, mas é importante frisar que na maioria dos casos existe sim essa relação de diferença de gênero, de competência, de religião. Existe alguma divergência nesse sentido quando há essa relação prejudicial, né, assediadora. E como é que a gente faz para diferenciar e entender o que não é assédio? Então, não é assédio quando é agressão pontual, certo? É importante aqui frisar que eu estou deixando claro para vocês. O que eu falei a respeito de uma pontualidade é que os estudiosos estão trabalhando para classificar isso também como assédio, mesmo que seja não seja tão grave. Mas ainda hoje isso não é tido como verdade. Para configurar o assédio, uma agressão pontual não configura, certo? Nos parâmetros de hoje em dia. Então, normalmente, um descontrole emocional, uma retratação, né? Uma coisa que foi de momento ali, que não é uma perseguição, que não é uma humilhação em si, não vai configurar assédio, né? Se a pessoa tem simpatia ou antipatia por uma pessoa, mas respeita e não fica humilhando essa pessoa, também não configura assédio. E estresse. O estresse é causador de muitas explosões emocionais nos indivíduos e que muitas vezes isso não quer dizer que há um problema pessoal com aquela pessoa. Simplesmente é uma coisa de momento que está se passando por um momento ali difícil, por uma situação difícil, aquele indivíduo. Então, o que é assédio? Assédio são agressões sutis e difíceis de se caracterizar. Porque, normalmente, quando está acontecendo o assédio, o indivíduo, ele não quer ser descoberto. Então, ele vai fazer de tudo para que não ocorra uma exposição do próprio assédio em si. E é importante também frisar que no assédio moral há sempre uma humilhação, né? Isso aí tem que ter, não é uma humilhação psicológica, moral, enfim, uma perseguição, uma agressão física, moral, ideológica, não interessa. Se houve humilhação, isso já e de forma repetitiva, né, configurando uma perseguição, isso é considerado sim assédio moral. Quando há intencionalidade de prejudicar, então o assediador, ele tende a ter sim uma intenção de fazer o mal, né? Não preservar a vida, ele preserva o mal, ele quer realmente denegrir aquele indivíduo, ele quer humilhar, ele quer diminuir, ele quer de alguma forma afastar ou prejudicar. Então, é considerado assédio moral nesse caso também. Então, ataques de repetição sistematizada. Quando o assédio moral ele está bem enraigado, né? Quando ele já acontece há algum tempo, ele já está bem caracterizado,
é natural que o assediador comece a sistematizar esse tipo de assédio. Então, ele começa a fazer com que a pessoa seja excluída socialmente, fazendo com que ela seja humilhada em coletivo, né? Começa a inibir férias dessa pessoa, né? Começa a fazer algumas atitudes já sistematizadas que é para prejudicar o ambiente e o funcionário. E aí é importante a gente conversar um pouco também sobre os tipos de assédio moral. Existem alguns tipos, principalmente assim, 2 tipos, né? O vertical e o horizontal. O vertical, como o nome está dizendo, vai vir ou de baixo para cima ou de cima para baixo. Se ele for descendente, que é o mais comum, é quando um superior faz esse tipo de humilhação a uma pessoa que está num patamar inferior ao seu em questão de nível hierárquico no trabalho. Já o ascendente, muitas vezes ele ocorre mais de forma coletiva. Um grupo de funcionários se reúne para humilhar e para falar coisas desagradáveis ou até sistematizar perseguições a um superior que eles não simpatizam. E aí também pode acontecer de forma ascendente. E existe aquele assédio moral que é considerado horizontal, que é de colega para colega no mesmo nível hierárquico de poder. É mais comum que o assédio ocorra quando há um nível de poder hierárquico, porque a pessoa que detém o poder em suas mãos, ela vai querer oprimir um outro indivíduo que teoricamente seria subalterno a esse poder. Mas também pode acontecer de um indivíduo ele se sentir poderoso o suficiente no mesmo nível hierárquico do outro e também causar esse tipo de humilhação. Muitas vezes até para evitar que ocorram promoções, né? Evitar que essa pessoa sobressaia. Normalmente, isso ocorre quando o indivíduo, né, que está sendo assediado, aquela vítima, ela se encontra ela se destaca por exercer bem o seu papel, né, a sua função. Quando essa pessoa ela se sobressai no serviço, ela chama a atenção de outras pessoas que querem prejudicar e diminuir as suas chances de promoção, de melhoria do serviço. Então, eu já conversei aqui algumas situações acerca do assédio moral e também é importante a gente saber um pouco sobre as suas causas. Então, para entender um pouco as causas que regem o assédio moral, né, por que eles acontecem, nós temos a questão da competitividade, né, como a gente já veio conversando, que um indivíduo, mesmo estando no mesmo nível hierárquico do outro, ele pode acabar tentando exercer um tipo de humilhação nos demais ou no outro colega, no sentido de se sair melhor no trabalho do que o outro. Existem algumas causas relacionadas a conflitos internos entre os colegas também, situações em que o colega se saiu melhor, ou foi promovido, ou alguma coisa assim, fez um relatório que chamou a atenção, que foi bem feito, pode estar chamando a atenção de assediadores no intuito de estar realmente perseguindo esse indivíduo, né? Algumas pessoas acabam sendo assediadas ou podem até assediar por questões de se sentirem com dificuldades de lidar com as diferenças, como a gente falou já anteriormente, não sabe lidar com diferenças de opinião, não sabe lidar com diferenças étnicas, de gênero, ou qualquer outra criação, e que envolva qualquer perfil socioeconômico, cultural, psicológico aí dos outros indivíduos. A gente vive numa sociedade muito divergente, né? Plural, e é cabível, né? É compreensível que existam pessoas completamente diferentes, miscigenadas, e é natural que haja algumas divergências também em relação de opiniões e outras coisas, políticas, religiosas, mas
como a gente vem conversando aqui sobre os princípios e os pressupostos da ética, é de se respeitar essas divergências e não ir de encontro a elas ao ponto de fazer o outro sofrer psicologicamente. Muitas vezes, as causas que permeiam a assédio moral também estão relacionadas à escassez de recursos materiais e humanos, no sentido de que as pessoas, elas muitas vezes, elas são obrigadas a trabalhar em situações desumanas, e isso faz com que exista um superior, muitas vezes, que exerce um poder sobre aquele empregado e obriga ele a se humilhar, fazer coisas que não são da sua função, né, por conta de falta de outras pessoas, de recursos humanos e assim por diante. E se a pessoa não está se prestando a fazer esse papel, porque não é dever dela, né? Muitas vezes ela pode sofrer represálias dentro do trabalho ao ponto de ser perseguido constantemente. Há ainda algumas disfunções organizacionais, como já falei, com relação à própria organização estrutural da empresa, seja ela qual for, onde as pessoas ficam desorganizadas, no caso não há uma delimitação correta de suas funções, né? Delimitada de suas funções, elas se atrapalham e aí isso também pode gerar conflitos entre os funcionários, ao ponto de gerar esses tipos de agressividade também. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte introdutória do assédio moral, que é muito importante. E em breve nós voltaremos, né, com a nossa segunda parte, que são as consequências do assédio moral.